Hoje nós iremos verificar a diagnóstica. Então, são 3 tipos de avaliações que são categorias de avaliação. Que são muito cobrados, né, em vários concursos, o significado desses tipos de avaliação. Então, avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica ela já é mais tranquila de ser identificada, né? Porque ela é a mais utilizada em nosso sistema educacional formal. Pois é que vai demonstrar a nota, o conceito do aluno para um determinado período. Esse período pode ser uma semana, um mês, uma unidade, uma aula, um bimestre, um trimestre, um semestre, um ano letivo. A diagnóstica é um tipo de avaliação que está muito ligada à avaliação para a aprendizagem, né? Para a aprendizagem. Muitos autores consideram como um passo de avaliação formativa. É ela que determina o marco zero para a instrução. Funciona como uma forma de diagnosticar. Então, aqui está a palavra-chave, né, da avaliação diagnóstica. Do próprio nome deriva o conceito dessa avaliação, porque é uma forma de diagnosticar, verificar e levantar pontos fracos e fortes de um aluno no início do ano, semestre de um conteúdo. A avaliação diagnóstica, então, ela é importante nesse processo, porque o nome já direciona a esse aspecto de diagnosticar o aluno. Para que você inicie um trabalho, para que você comece numa turma, para que você inicie um conteúdo, ela não é só feita no primeiro momento, ela é feita em vários momentos do processo de ensino-aprendizagem. Pode ser no início do ano letivo, pode ser no início de um conteúdo, porque qual que é o objetivo da avaliação diagnóstica? O nome já está falando. Diagnosticar, verificar quanto o aluno sabe, para que assim você possa dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. Assim você identifica quais os conceitos principais, básicos que você precisa para trabalhar o seu conteúdo. Então, você vai fazer uma avaliação diagnóstica, vai verificar o que o aluno sabe, para que a partir dali você inicie o seu trabalho, né? É bastante comentado os aspectos, por exemplo, que nem o planejamento. Quando nós iniciamos o ano, nós temos que fazer um planejamento, né, o PTD, anual. E daí é muito questionado, mas você faz o planejamento, mas deveria primeiro verificar o aluno. Então, o certo seria você diagnosticar, conhecer a turma, conhecer o processo dos alunos em geral, né? Identificar para que daí fizesse o planejamento. Mas, por conta da organização, nós fazemos primeiro o planejamento, depois nós diagnosticamos. Então, a avaliação diagnóstica, ela nos auxilia nesse processo de ensino-aprendizagem, porque ela vai identificar como que o aluno, qual o conhecimento que o aluno tem, quais os conceitos que ele tem, para que a partir dali você comece um trabalho. E como eu falei, ela pode ser feita no início do ano, no início de um conteúdo, no início de um semestre. Então vai depender de cada professor organizar essa avaliação diagnóstica. Então, verificar, levantar, outro aspecto, né? Os pontos fracos e fortes de um aluno no início do ano, do semestre, do conteúdo. Então, por que vai verificar os pontos fracos e fortes? Porque vai analisar o processo como um todo, né? O objetivo não é só os pontos fracos, não, os pontos fracos e fortes, porque muitas vezes, se você faz uma avaliação e observa que aquela turma está bem desenvolvida, com certeza você irá fazer com que o aluno supere, aprenda muito mais, e né, é uma forma de dar continuidade ao trabalho. Então, o objetivo dela é diagnosticar, verificar que ponto que os alunos estão para você dar continuidade ao seu trabalho. Tem a função básica de informar sobre o contexto em que o trabalho pedagógico vai se realizar, como acabamos de falar, né? Então, através da avaliação diagnóstica, ela vai nos informar qual que é o contexto dessa turma, desses alunos em geral, bem como sobre os atores que participarão do mesmo. Esse tipo de avaliação fornece subsídios para uma ação mais ampla. Então, esse tipo de avaliação fornece subsídios para uma ação mais ampla. Ele nos dá uma visão de como está, para que a gente possa dar continuidade, porque se você não faz uma avaliação diagnóstica, é como você entrasse na turma de olhos fechados.
Você não sabe o que pode ser feito naquela turma. Quando você já conhece a turma, fica muito mais fácil, né? Trabalhei ano passado com essa turma, esse ano estou dando continuidade. Então você já sabe, conhece os alunos, conhece o que pode ser trabalhado com eles. Então, existe toda uma avaliação para você trabalhar o processo, né? Ensino-aprendizagem. Agora, se você chega numa turma e de repente verifica que vai trabalhar sem conhecer, a avaliação diagnóstica nos auxilia nesse processo, para que você faça uma sondagem, verifique como que a turma está, para que possa daí dar continuidade ao seu trabalho, certo? Então, ela é importante nesse aspecto, de verificar como que a turma está, para que você assim possa verificar um contexto em geral, assim você possa dar continuidade ao trabalho. Então, ela é importante para isso. E não, como nós falamos, não só no início da turma, também no conteúdo. Se eu vou dar continuidade ao conteúdo, então a melhor coisa é eu fazer, é uma avaliação diagnóstica para verificar se os alunos realmente aprenderam, para poder continuar o conteúdo. Então, ela nos auxilia a dar essa base, essa visão mais ampla do contexto da sala em geral, para verificar como é que está indo para que você possa trabalhar. Segundo Bogino, ele diz o seguinte: o ponto de partida do ensino tem que ser a avaliação, e não os conteúdos curriculares, como eu falei para vocês. Acabei de falar para vocês. Se nós fazemos o planejamento, deveria ser assim, o planejamento depois dessa avaliação. Por quê? Para que a gente possa conhecer, senão a gente entra de olhos fechados, não sabe como que vai ser a turma. Então, você deveria primeiro conhecer a turma para depois planejar, né? Mas nós fazemos primeiro o planejamento e depois adaptamos de acordo com a realidade de cada turma. Então, esse autor diz o seguinte, da mesma forma, né? O ponto de partida tem que ser a avaliação e não os conteúdos curriculares, com toda a importância que tem, propondo que se avalie não apenas os resultados, algo necessário, mas que também se avalie os processos de aprendizagem. Aqui é só para uma reflexão para que a gente verifique a importância dessa avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica ela é utilizada para o entendimento das necessidades dos alunos, assim como um mapeamento de quais precisam ser atendidas com maior urgência. Então, outro aspecto que a avaliação diagnóstica nos auxilia no processo, né, de avaliação. Então, esse mapeamento do quê? De quais precisam ser atendidos com maior urgência. Você verifica, de acordo com os teus objetivos, os alunos que você vai precisar trabalhar muito mais. E começar já desde o início a trabalhar. Como eu falei, quando nós trabalhamos às cegas, nós demoramos muito esse processo para que o aluno realmente aprenda. Porque até você conhecer, né, esse caminhar, na escola no José Elias, tinha uma filha de uma pessoa que sempre estava ajudando na escola, e ela tinha dificuldades, várias dificuldades. Só que ela é uma menina quietinha, e eu não sabia desse processo. Né? Eu entrei como interventor, entrei no meio do ano, então eu achei que ela já desenvolvia, já sabia algumas coisas, e ela não era nem alfabetizada. Ela já estava, acho que no 7º ano, 8º ano, não lembro. Daí verifique. Eu achei que ela era uma menina que estava lá, ela participava da fanfarra, ela participava de vários eventos, mas ela não sabia nem ler nem escrever direito. Ela é uma menina tinha vários problemas, então ela não conseguia desenvolver. E eu achava que não, achava que era uma aluna normal. Né? Então, até eu, como gestora, é uma coisa diferente, né? Como gestora, como diretora, nós estamos falando aqui como professor. Então, professor, por que é importante o professor identificar? Para que ele possa já, desde o momento que ele identifica, atuar para que o aluno aprenda. Então, se ele identifica todas as necessidades já no início do seu trabalho, no começo do ano letivo, no começo do bimestre, no começo do conteúdo, fica muito melhor dele trabalhar, porque dele sabendo das necessidades, ele vai direto a essas necessidades e vai fazendo com que o aluno supere e assim aprenda. Então, a avaliação diagnóstica ela é essencial no processo de ensino-aprendizagem.
ela nos auxilia nesse aspecto. Ela pode ser realizada por meio de uma prova, atividade, questionário, formulário, redação ou qualquer outra forma que faça sentido e seja coerente com aquilo que se pretende avaliar. Isso quem vai identificar é o professor, né? Então, a avaliação diagnóstica, quem vai verificar o que realmente precisa ser feito é o professor. O professor que vai verificar. Não, vou fazer uma redação, nessa redação vai conter vários itens, vários aspectos, e assim eu vou avaliar. Então, o professor sabe os objetivos que ele pretende, o que ele precisa que o aluno tenha como base para dar continuidade aos estudos, e a partir dali ele continuar o seu trabalho. Então, essa avaliação diagnóstica, ela é realizada pelo professor. Ela pode ser feita de várias maneiras, como nós verificamos ali. Vai depender de cada professor, de acordo com seus objetivos de aprendizagem. Não é assim, né? Por exemplo, vem uma prova pronta, diagnóstico, não. Quem vai verificar é de acordo com a sua disciplina, de acordo com o conteúdo que você trabalha, com os objetivos que você tem. Então, é o professor que vai organizar de acordo com o seu planejamento, né? O que ele planejou como trabalho. Tipo de avaliação que nós verificamos, né? Terminando com a avaliação diagnóstica. Então, ontem nós verificamos a formativa, a somativa e hoje a avaliação diagnóstica. Agora nós iremos para os critérios de avaliação. Então, na avaliação da aprendizagem, os critérios são princípios que servirão de base para o julgamento da qualidade dos desempenhos, compreendidos aqui não apenas como execução de uma tarefa, mas como mobilização de uma série de atributos que para ela convergem. Então, nós estamos falando desde o início da avaliação de aprendizagem. E esses critérios são organizados de acordo com o objetivo de aprendizagem do professor. Então, o professor que ele deve, em cada avaliação, ter os critérios estipulados. O que ele quer com aquela avaliação? Qual que é o objetivo principal de trabalhar naquela avaliação? Então, esses critérios, eles têm que estar bem organizados para que realmente você tenha êxito com a avaliação. Senão ela torna-se apenas uma atividade qualquer e não levando a nada. Então, o professor tem que ter critérios organizados do que ele quer para a organização dessa avaliação. Como eu falei, senão torna-se apenas uma atividade. Critérios, parâmetros, padrões são termos empregados nesse aspecto como sinônimos para designar uma base de referência para um julgamento. Acabei de falar, se nós não tivermos critérios para avaliar, a nossa avaliação será apenas uma atividade. Então, nós temos que organizar o que nós queremos com a avaliação, para que realmente ela atinja os objetivos propostos. Senão, ela torna-se um documento qualquer, uma atividade qualquer, que não irá trazer o resultado que nenhuma avaliação. O instrumento de avaliação não faz milagres. Ele fornece elementos para análise e interpretação dos resultados, mas precisa ser usado em nome de uma avaliação que, além do julgamento sobre o aluno, interfira na realidade educacional, transformando-a para melhor. Né, aqui mesmo está dizendo, o instrumento de avaliação não faz milagres. Então, pode ser o melhor instrumento avaliativo. Acabei de dizer, se não tiver os critérios, se não for organizado, ele não vai atingir os objetivos propostos. Avaliar não é um processo fácil, é um processo que requer conhecimento, requer o professor planejar, organizar, para que assim ele possa atingir os objetivos a que ele se propõe. Se o professor não organiza dessa forma, acabei de falar, essa avaliação torna-se apenas uma atividade para se desenvolver. Então, por isso que a avaliação é o processo que exige muito mais do professor. Que o processo de ensinar, né, você organiza o teu planejamento, trabalha, desenvolve, faz a sua prática pedagógica. Agora, avaliar esse processo, você tem que ter critérios e instrumentos que vão te trazer algo quanto mais amplo, quanto que você possa realmente verificar que seu aluno aprendeu ou não.
Então, isso vai depender dos critérios que você utilizou e dos instrumentos. Pode ser realizada por meio de uma prova, atividade, questionário, formulário, redação, qualquer outra forma que faça sentido e seja coerente com aquilo que se pretende avaliar, como nós acabamos de falar. Nós verificamos o instrumento de avaliação, né? Nós podemos fazer de qualquer forma. A forma que você utiliza vai depender do que você quer avaliar. Então, qualquer forma que faça sentido e seja coerente com aquilo que se pretende avaliar. Então, o que você vai utilizar, o instrumento que você vai utilizar, vai depender do que você pretende avaliar. Então, por isso que é sempre difícil, né? Por exemplo, um professor, então, cada professor desenvolve um trabalho e os instrumentos que ele utiliza para avaliar, os critérios que ele utiliza é de acordo com o trabalho que ele desenvolveu. Então, os instrumentos que ele vai utilizar vai depender do que ele organizou, o que ele pretende alcançar, o que ele pretende avaliar. Então, esses instrumentos vai depender de cada profissional, né, de cada conceito, do que ele quer, que objetivo que ele quer atingir. Então, isso é algo profissional, né? O professor que vai desenvolver esses instrumentos. Quais os instrumentos que ele vai utilizar vai depender do que ele trabalhou e quais os objetivos que ele pretende desenvolver, alcançar, né? Então, uma coisa importante, né? Esses instrumentos, eles têm que ser instrumentos que façam sentido e seja coerente com aquilo que você pretende avaliar. Então, o que você vai utilizar não interessa. Agora, o que é importante é que seja coerente com o que você pretende avaliar. Então, esse que é importante desse processo. No processo de avaliação escolar, deverão ser utilizados variados instrumentos de avaliação, por bimestre, o período previsto na proposta pedagógica, elaborado pelo professor de comum acordo com a coordenação pedagógica e direção. Outro aspecto, nós verificamos da observação em sala de aula. Então, este momento aqui também é essencial para a escolha dos instrumentos de avaliação. Então, pode auxiliar, né, como um acordo, a coordenação pedagógica e a direção pode auxiliar nesses aspectos da escolha dos instrumentos de avaliação também. Então, esses instrumentos, né, como nós acabamos de verificar, eles devem ser variados. Por que eles devem ser variados? Outro aspecto que nós devemos também observar. Eles devem ser variados por conta de nós atingirmos a todos os alunos. Se nós usamos só um tipo de instrumento, só uma forma, só prova escrita, né, para os alunos, nós vamos acabar não envolvendo a todos nesse processo de avaliação. Então, o instrumento de avaliação é importante nisso, porque ele deve envolver a todos os alunos. Todos os alunos devem serem contemplados com esses instrumentos. Por isso que o professor não deve usar só uma forma de avaliar. Porque se ele utiliza somente uma forma de avaliar, ele vai conseguir atingir somente alguns dos seus alunos. Ontem eu devo ter falado para vocês, por exemplo, aluno que tem facilidade na escrita. Se você fizer uma prova escrita, ele vai ter muita mais facilidade. Apresentação de trabalho. Tem alunos que gostam de falar, de expressar, de apresentar, outros não. Então, aquele que apresenta melhor vai tirar uma nota melhor na apresentação. O que não tem tanta facilidade, não que ele não deva fazer, tá? Ele deve fazer, mas só que o professor deve proporcionar vários instrumentos para que o aluno possa ser contemplado na avaliação do que ele tem de melhor e aprender também, né, a desenvolver nas outras. Não que vai fazer só um tipo, devo fazer várias avaliações e todos participarem, para que assim também eles possam ir crescendo e desenvolvendo. Você falou um aspecto importante, é realmente isso que acontece. Se nós utilizarmos apenas um instrumento de avaliação, nós não estamos utilizando para avaliar, atingir a todos os alunos. Eu também tive uma experiência como gestora, né, como diretora, de um aluno lá no José Elias, ele é autista. Na disciplina de inglês, ele estava com a nota 0, porque ele não escrevia, não fazia as atividades, né, ele tinha dificuldades. E daí eu dei um livrinho para ele, esses livros da Mônica, que você coloca
o nome da criança no livro, né? E dei de presente para ele, ele levou esse livro para a sala, todo faceiro, que tinha o nome dele. Então ele mostrou a todos, né? Ele é autista, mas ele ficou feliz com o livro, daí a professora foi junto, a tutora que cuidava dele. Daí o que aconteceu, gente? Ele pegou aquele livro, eu tive um aluno assim com a Josiane, você está falando, exato, disléxico ele era. Tudo isso a gente verifica nos aspectos avaliativos. Por isso que a avaliação é importante. É bom a gente comentar todos esses aspectos para a gente observar a importância da avaliação. Daí esse aluno pegou esse livro que eu entreguei para ele e traduziu tudo em inglês. Então verifique, traduzir um livro, era um livrinho de criança, mas ele traduziu em inglês, a professora ficou de boca aberta. E na disciplina ele tinha 0, e ele traduziu o livro inteiro para inglês. Então a professora ficou assustada com a situação, por isso que eu disse, a avaliação é um processo que requer muita reflexão, muita análise, muito estudo. Acabamos de falar do instrumento. De repente, o instrumento que você está utilizando, você tem que refletir. Vai atingir a todos? Quem que está tendo dificuldade, esse aluno? Se eu avaliar, como a Josiane acabou de falar, avaliou o aluno de outra forma, o resultado foi melhor. Quem mais que escreveu aqui, foge aqui de mim? A Tati escreveu, eu tive um aluno assim, como a Josiane está falando, descobri que ele era disléxico, justamente porque ele não escrevia, mas geralmente ele se expressava muito bem, exatamente. E quantos alunos, né, com várias situações que, se nós avaliarmos de uma forma só, se usarmos apenas um instrumento, então, o instrumento, nós sabemos que nós utilizamos para avaliar, mas nós temos que saber da importância de ser utilizados diversos instrumentos para nós podermos atingir o maior número de alunos. Sei que não é fácil, porque, né, como professores, se nós ficarmos muito na avaliação, a gente vai só avaliar. Mas não, nós temos que tomar todo esse cuidado, né? Quando nós utilizarmos a avaliação, realmente fazermos o melhor para que possa atingir a maioria dos alunos. Outros instrumentos de avaliação, que nós estamos, né, dando exemplo aqui, quais os exemplos? Provas objetivas, subjetivas, trabalhos individuais, em grupos, pesquisa com o uso de novas tecnologias, estudo dirigido, leitura, seminários, círculos de estudos, feiras de amostra, participação ativa às aulas. Então, aqui nós temos, né, várias sugestões de instrumentos de avaliação. Então, verifique, nós podemos utilizar de diversas formas, trabalhos individuais, grupo, pesquisa, estudo dirigido, prova objetiva, subjetiva, leitura, seminários, para que a gente possa ampliar e atender o máximo para avaliar todos os alunos. Então, quanto mais diversificado for os nossos instrumentos, mais nós iremos atingir a maioria dos nossos alunos. Então, continuando instrumentos de avaliação, o trabalho de desenvolvimento de novos instrumentos deve ser a cada momento repensado e refeito, pois cada sala de aula é única, não é mesmo? Tem pergunta aqui, né? Então, verifique nesse slide aqui, nesse parágrafo, né? Então, você utilizou o instrumento? Muito bem, utilizou, verificou com o aluno. Olha que legal, Carmen, você usou... Ai, foge aqui. Quando parece que eu vou ler, foge. Deixa eu voltar aqui. Eu utilizei teatro com o aluno autista. Isso é muito bom. Eu penso assim, nossa, eu acho assim, o aluno autista, nós precisamos conhecer muito mais, né? Eu também não conhecia tanto quanto você trabalhar com eles. E daí, quando você consegue trabalhar, nossa, eles fazem coisas incríveis. Que legal, boa ideia, Carmen. Né, utilizou com aluno autista teatro. Você quer contar um pouquinho, Carmen? Pode abrir esse microfone aí. Então, Carmen, foi muito legal, assim, no começo, eu fiquei super, assim, nossa, assustada com esse menino, porque eu não tinha preparo, não sabia, não conhecia, né? Nossa, achei assim, fiquei brigando com a escola, né? Eu quero uma tutora, enfim, que não veio a tutora. Aí, o que eu comecei por tentativa e erro, até que eu percebi que ele gostava muito, assim, da questão do gibi da Turma da Mônica. Isso, E a gente, um dia, teve a oportunidade de trabalhar o espaço rural, o espaço urbano, através de uma história de gibi,
onde eles se vestiram, né? Ele foi todo caracterizado e tal, e ele fez uma apresentação, e eu filmei, eu sempre filmava e mostrava para a turma, sabe? Então, eu achava muito legal, assim, e no final do ano, assim, essa conquista, o que eu consegui com ele, a quantia de coisa que ele... Nossa, ele me fez crescer muito, sabe? Nossa, eu me emociono, eu chorei muito até, porque, desculpe, sozinha, assim, eu tive que aprender, né? E para mim foi uma realização, sabe? Uma realização mesmo, pessoal, assim, então, a nossa profissão é isso aí, né, Carmen? Cada dia é um dia, Exatamente. né? A nossa profissão é uma emoção, né? Cada dia uma emoção. Eu também aprendi muito com o autista, eu acho que eles vieram para nos ensinar muitas coisas. A gente fica desesperada, como você ficou, eu também fiquei. Eu não trabalhei com ele como professor, eu trabalhei com ele como diretora. Então, no primeiro momento, eu disse, meu Deus, eu não sei, como você falou, eu falei as mesmas palavras, eu não sei o que fazer com esse aluno. Falei para a mãe, eu vou ter que estudar, né, e buscar pessoas que nos auxiliem, porque eu, como gestora, tinha que cuidar de toda uma escola. E o resultado também, nós foi o seguinte, teve no Ópera um evento que era Tarde do Talentos, e ele foi participar. E ele não tinha ensaiado com os colegas. E, de repente, ele saiu do fundo do ópera lá e foi lá na frente com os colegas. Não foi no ópera, foi no Pax. Saiu lá atrás do Pax, lá, foi lá na frente e dançou com os colegas. Daí todo mundo aplaudiu. O que aconteceu? A escola inteira conhecia ele, a escola inteira começou a se aproximar dele. E daí foi só coisas boas acontecendo. Que bom, Carmen, você contar isso também. E é bom a gente saber, porque quem não trabalhou ainda com autista e vai trabalhar, é um desafio, mas a gente consegue. Na nossa profissão, essa emoção é muito grande, é muito boa. Que bom, Carmen, compartilhar, a Josiane também, isso é muito bom. Quando a gente compartilha, a gente vai refletindo, é isso mesmo que tem que ser. Para nós estudarmos, porque se você estuda secamente instrumentos de avaliação, fica coisa decorada. Quando você começa a colocar todo esse conhecimento na prática e refletir, como a Carmen acabou de falar, a Josiane acabou de falar, os resultados, quando nós utilizamos diferentes instrumentos, nós conseguimos atingir aquele que mais precisa, porque eu sempre digo, né, para minhas alunas de formação de docentes, ou mesmo de pedagogia, quem precisa de nós é aquele aluno que tem dificuldades. E quando nós conseguimos atingir aquele aluno, daí sim nós somos excelentes profissionais. Quando você consegue numa turma que vai indo tranquilo, nossa, a vida vai caminhando, vai tudo, né, de acordo com o vento. Mas quando você encontra essas dificuldades, e como a Carmen contou ali, e vai atrás, e consegue, nossa, a emoção é grande. Para nós, para o aluno, para a família, tenho certeza, né, Carmen, que a família veio e agradeceu, os alunos começam a ter, olha, a escola toda se envolve, não, é maravilhoso, que bom. Então, sim, Carmen, só para ter, assim, né, agora que eu parei de chorar aqui. Mas é assim, é bom. Ah, meu Deus, a Não, mas gente, professora, sofre. não, Então, é emoção, é bom. a turma era muito legal, a turma, assim, toda, ela se voltou muito, assim, para ajudar esse menino, sabe? Então, eles cresceram também como pessoas ali, né? Essa avaliação que a gente fez em relação assim, aos alunos aceitarem esse menino e o quanto ele não se envolvia, ele não conversava, não podia ninguém encostar, chegar perto dele. E no final ele tornou-se amigo, assim, de toda a turma, sabe? Então foi uma experiência que, para mim, inesquecível, né? Então eu acho assim, a turma toda cresceu, o aluno, a família, claro, ficou super, porque a escola inteira fez um trabalho muito bom com ele, não fui só eu, né? Mas é uma experiência muito interessante. Parabéns e valeu você compartilhar com a gente aí. Por isso que também outro aspecto, nós estamos falando de avaliação, mas falar de inclusão, é o aspecto que foi bastante discutido, de tirar esses alunos e colocar em escolas especiais. Quando nós tiramos, daí nós não estamos fazendo inclusão. Então, por mais que sejam difíceis, trabalhar com esse aluno, sejam superações, eu penso assim que nós temos que enfrentar.
E porque o resultado é muito melhor. Incluir esse aluno, nossa, como a Carmen mesmo falou, ela é Carmen também, tá, gente? Por isso que, senão o pessoal vai dizer quem que, como é que a Carmen tá falando? A outra Carmen falou. Quando acontecem essas situações, nós incluímos e o resultado na sociedade, né, extrapola os muros da escola. Como você falou, a escola inteira começa a verificar ele de outra forma, ele sente-se melhor, útil, participante, ativo. Então, quantas coisas boas, né? Legal, gente, é isso mesmo, tá? Muito bem, então os instrumentos de avaliação, nós temos que verificar sempre novos instrumentos. E como foi acabado de falar, deve ser a cada momento repensado e refeito. Por que a cada momento repensado e refeito? Porque os nossos alunos são diferentes, porque o conteúdo é diferente, o contexto é diferente, tudo diferencia. Agora, na pandemia, nós estamos tendo outros conceitos de avaliação. Nós estamos sofrendo muito com a dificuldade, nós estamos avaliando tudo que o aluno faz, né? Porque nós estamos num contexto que exige de nós como profissionais os conceitos de avaliação. Então, verifique o quanto o contexto influencia no nosso aspecto avaliativo. Né? E também, como foi falado, cada instrumento tem que ser revisto, repensado, porque muitas vezes você utiliza uma forma de avaliar e não atinge a todos os alunos. Então, você tem que repensar, modificar, ampliar, melhorar e assim por diante. Mas o importante é sempre utilizar instrumentos variados. Então, muitas vezes, o que for muito bom como referência para uma determinada situação, como acabamos de falar, não será para outra e assim por diante, né? Então, não adianta você planejar sempre instrumentos iguais, que cada turma é diferente, ou, por exemplo, as séries podem ser a mesma série, mas os alunos são diferentes, o contexto é diferente. Então, cada vez, avaliação é um processo que você deve sempre estar analisando, verificando, para que você atinja os melhores resultados. Se você utiliza sempre a mesma forma, você acaba limitando. Então, o objetivo da avaliação também é essa reflexão. Por isso que eu falei, no processo de ensino-aprendizagem, eu penso que a avaliação exige muito mais de nós. Porque avaliar é um processo que você tem que ter os critérios, tem que ter os instrumentos para você poder atingir a maioria dos alunos. E se você não define corretamente, muitas vezes você acaba sendo injusto. Quantos alunos reprovaram por uma avaliação que, de repente, numa questão lá, né, ele não foi bem, não digo uma questão, né, é um todo, claro, é um processo, mas se de repente fosse organizado de outras formas, o aluno conseguia êxito. Né? Então, é um processo que realmente a gente tem que pensar para que não seja injusto. Agora nós iremos verificar as funções da avaliação. São inúmeras as referências bibliográficas que abordam as funções da avaliação. De modo geral, elas dizem respeito à melhoria do processo de ensino-aprendizagem à luz de uma determinada concepção de educação. Conhecer o aluno, identificar as dificuldades, verificar se os objetivos propostos foram atingidos, promover mudanças na prática educativa, etc. A promoção da motivação entre os sujeitos participantes e também as questões da autoridade existem nas relações que são estabelecidas no cotidiano da escola. Nós, conversando aqui, já falamos bastante do aspecto da função da avaliação. A avaliação é importante nesse processo de ensino-aprendizagem para nós identificarmos, para nós darmos continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, para, através dali, nós trocarmos, melhorarmos, ampliarmos a nossa prática, né, para que a gente possa atingir a todos os alunos. O objetivo de tudo isso, ao final, é que o aluno aprenda. Então, a avaliação, ela nos auxilia e muito nesse processo, porque ela que vai nos direcionar os caminhos. Se nós estamos desenvolvendo uma forma, como pedagoga, como professora, né, nesses 30 anos, eu já tive várias situações em conselho de classe, né, como diretora, uma vez na escola. Eu lembro que a professora começou a verificar os alunos e, por exemplo, triste é a realidade, né, mas isso acontece, por isso que eu disse que nós temos que saber quais os conceitos que nós temos.
duas professoras combinaram de reprovar certo aluno, né? Eu acho triste, mas estou contando a real para vocês. Daí, o que aconteceu? Como eu sou pedagoga, a visão, mesmo sendo diretora, é diferente. Você já verifica o processo de ensino-aprendizagem. Então, chegou na hora lá do conselho de classe final, fulana lá, reprovada em tal disciplina. Mas como com vocês duas, né? Com nós duas está reprovada, tá? Daí, eu peguei as notas de todas as disciplinas e fiz a média. Eu disse, mas a média desse aluno, não lembro, é tal? É uma média alta? Mas ela só reprovou com vocês, ainda com uma média baixa? Porque o que acontecia? Eu não deixava que só uma disciplina reprovasse. Então, se houvesse duas, claro, né, íamos conversar. De todas as formas, iríamos conversar. Mas sempre avaliando o processo de aprendizagem. E daí a colega, né, vamos, né, usar de má fé as duas professoras, infelizmente. Um conceito de avaliação triste. Vamos reprovar, então eu e você reprovamos, e daí no conselho, duas disciplinas, fica reprovado, tá? Mas só que daí eu, analisando, sempre analiso o processo, verifiquei que, somando todas as notas e dividindo a média da aluna, era alta, né? Então, vamos repensar isso? Vamos verificar, né? Então, a avaliação, nós temos que fazer uma reflexão, não julgando esses profissionais. Eu penso que cada profissional sabe o conceito que tem, né? E precisa sempre estar melhorando, estudando, ampliando, vendo, acreditando no ser humano, né? Melhorando como pessoa para poder desenvolver um bom trabalho em sala de aula. Então, nessas situações, eu penso assim que tem que rever. Eu também, quantas vezes, talvez, cometi injustiças, porque, de repente, você cansa, né? Você faz um trabalho e pede, faz de tudo para o aluno também não colabora, então o teu psicológico também acaba afetando, né? Puxa vida, eu faço, não faz, não participa, me responde, um monte de coisas, né? Então acaba atingindo a gente também. Por isso que nós temos que ser profissionais, por isso que nós temos que refletir na avaliação, nesse processo, realmente, o que aconteceu, aprendeu, não aprendeu. Nosso objetivo principal é que aprenda. E se não aprendeu, por que não aprendeu? O que aconteceu nesse processo? Nós temos que realmente ter essas reflexões para que a gente seja o máximo possível justo, correto. Também, como função da avaliação, né, cada modalidade avaliativa tem uma função específica que, pensada globalmente, contribui para o sucesso do trabalho do professor, isto é, para a aprendizagem dos alunos. Segundo Afonso, em 2005, ele diz o seguinte: a avaliação pode ser compreendida como a pedra angular da instituição escolar, pois, por meio dela, podemos ter uma visão geral do processo educativo que ali se desenvolve. Então, com a avaliação, veja as palavras, né, desse teórico. Com a avaliação, nós podemos ter uma visão geral do processo, do que se pensa educação numa instituição, ou numa sala de aula, ou numa disciplina, né, de acordo com cada profissional. Então, a avaliação nos auxilia para que nós possamos alcançar a aprendizagem do aluno. Para a gente possa verificar os aspectos que nós podemos melhorar, porque na avaliação você não vai avaliar só o resultado do aluno, você vai avaliar o processo, como acabamos de falar, os instrumentos que nós estamos utilizando, os critérios que nós estamos utilizando, o nosso trabalho, o conteúdo que nós estamos trabalhando. Então, tudo isso vai envolver a nossa prática pedagógica, como é que nós estamos fazendo? Está atingindo aos alunos? Estamos conseguindo? Não estamos? E outra coisa, sempre temos que fazer essa reflexão. Uma avaliação, nós fazemos, né, uma prova, valendo 3, né? Daí você verifica que de 30 alunos, então a metade, 1,5, de 30 alunos, a maioria tirou 1 ou meio. Então, o que aconteceu? Por que eles não conseguiram? Então, eu tenho que retomar o meu conteúdo. Então, antes, era a vantagem do professor. Nossa, fiz uma prova, ó, ninguém conseguiu. Significa, eu ensinei bastante e eles não aprenderam nada, né? Quantos professores eram assim? Eu falei para vocês ontem,
um professor meu na universidade que fazia as questões uma atrás da outra para que o aluno não colasse. O objetivo dele era que o aluno fizesse e soubesse responder a prova, não colasse. Então, o objetivo dele não era aprendizagem, era que não houvesse cola. Que critérios ele utilizou? O que ele iria observar na nossa aprendizagem? Ou outra professora que dava nota de graça. Então, são critérios que essas pessoas têm do trabalho do ensino-aprendizagem, desse processo, como professor. Então, por isso que nós temos que saber que critérios que nós temos, quais os instrumentos que nós vamos utilizar, qual que é a função da avaliação nesse contexto da escola, né? Então, nós temos que saber para que serve a avaliação. E quando nós sabemos, com certeza, nós conseguiremos melhores resultados utilizando da melhor forma. A Carmen acabou de falar, né? Dar um exemplo do aluno autista. Se ela não tivesse feito essa atividade, com certeza não queria conseguir avaliar esse aluno. E quando ela desenvolveu, ela envolveu a todos os alunos. Avaliou o aluno, né, no teatro, a participação, o envolvimento, que certamente o aluno começou a gostar muito mais da disciplina e assim por diante, a participar. Então, verifique quanto a avaliação auxilia na aprendizagem. Então, a avaliação é um processo contínuo, isso que nós temos que ter em mente, né? Nós falamos já no início de ontem. Ela é um processo e é contínuo, que não tem um fim em si mesmo. Então, não significa objetivo da avaliação. Muitas vezes, quando você termina a avaliação, ela já nos dá parâmetros para nós darmos continuidade ao trabalho, para nós verificarmos o que nós precisamos melhorar e mudar e ampliar e continuar, sei lá. Então, a avaliação tem que ter esse propósito, essa função. Então, ela não é um fim, não significa que nós fazemos a avaliação e terminamos aqui esse processo. Pronto, acabou. Né? A maioria dos alunos tirou nota baixa, pronto, acabou, fim. Não. Se eles tiraram nota baixa, então, daí eu tenho que retomar, tenho que verificar como que eu trabalhei, voltar o conteúdo novamente. Então, temos que ter essa visão. Senão, ela não nos ajuda, não nos auxilia em nada nesse processo de aprendizagem. Também indica, ela é um meio, antes disso, né? Ela é um meio que nos permite verificar se alcançamos ou não os objetivos traçados inicialmente. Também a avaliação indica os avanços e as dificuldades encontradas no decorrer do processo educativo, como acabamos de falar, para que possamos, se necessário, reformular o trabalho que está em andamento e vivenciar novas práticas, novos procedimentos, é o que acabamos de falar, né? Então, a avaliação vai nos dar essa visão de como está para verificar o caminho que nós iremos seguir. Se nós iremos dar continuidade ao trabalho, se nós iremos retomar novamente o conteúdo, né? Vamos usar outras formas de instrumento, porque muitas vezes não é a forma que trabalhamos com o conteúdo, é a forma como avaliamos. Então, na avaliação, ela é uma reflexão de todo esse processo, tá? E como foi falado ali, é um processo contínuo, não é faz a prova, pronto, acabou, faz a prova, pronto, acabou. Muitas vezes ela é vista, infelizmente, dessa forma. Fez a prova, pronto, fechou o livro, acabou. Mas o que o aluno aprendeu? Então, hoje nós iríamos falar, né, sobre esses aspectos da avaliação diagnóstica, os critérios da avaliação, os instrumentos da avaliação e também a função da avaliação. Nós temos, no Paraná, o projeto Se Liga, né, que muitos estão já verificando nesse processo. Daí vem assim, nossa, mas o Se Liga vem da onde? Por que é feito o Se Liga? Daí as pessoas começam a criticar, né, mas o Se Liga, por que o Estado faz isso e assim por diante, né? Nós temos que retomar, nós já estudamos, né, quem já fez curso comigo, na lei, na LDB, tem o artigo que direciona ao trabalho do docente. O que o professor deve fazer? E um desses artigos na LDB nos direciona que nós devemos recuperar o aluno. Então, se você precisa recuperar o aluno, então você pode organizar nesse processo, no ano letivo, os aspectos da recuperação, que o objetivo principal é a aprendizagem do aluno. Por que isso? Porque se é um direito ofertado a ele, tem direito à educação,
tem que ser ofertado da melhor maneira possível. Então, não pode ser ofertado a educação que ele vai reprovar, que ele vai ter dificuldades, que ele não vai passar. Se o aluno não conseguiu na escola desenvolver, nós, professores, temos a incumbência de fazer o máximo possível para que ele recupere, para que ele aprenda e ele desenvolva. Daí eu peguei aqui para vocês, né, na LDB, o artigo 13. Então, na LDB, no artigo 13, é as incumbências do professor, que é participar da proposta pedagógica, elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Isso aqui não está lá no edital, mas nós temos que saber que é algo, todo esse trabalho é algo que está na lei. Então, a lei de diretrizes e bases que direciona o que o professor deve fazer. Também, zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, verifique aqui, no inciso 3º, zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, é responsabilidade do professor fazer com que o aluno aprenda. Acabei de falar para vocês. Como é um direito, tem que ser ofertado da melhor maneira possível. Então, não se vê se o aluno entra na escola e não aprende. Então, se ele não está aprendendo, qual o motivo? Ele que não quer, mas eu busquei, já chamei os pais, já foi orientado para verificar as dificuldades que ele tem. Então, por isso que é feito todo o trabalho, principalmente do aspecto, né, da pedagoga, para resgatar esse aluno, para que ele aprenda, porque é direito constitucional. Então, as leis se interligam e nos dão essa responsabilidade. Também, além de zelar pela aprendizagem dos alunos, verifique que no inciso 4º do artigo 13 da LDB diz o seguinte: estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, nesse aspecto aqui, vou retomar, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Nós temos que promover a recuperação dos alunos. Por isso que nós, na avaliação, nós devemos reavaliar, nós devemos fazer atividades que o aluno vai recuperar e, por exemplo, o Estado nos oferece programas para a recuperação dessas notas. Tá? Então, o Estado está nos oportunizando isso. Mas, por exemplo, se o Estado não oferecesse, ou algum outro Estado não oferece, a instituição e o professor têm essa responsabilidade. Quando eu trabalhava no José Elias como diretora, a pedagoga, antes de eu chegar lá, já desenvolvia esse trabalho. Então, ela fazia, mais no final do ano, um processo de recuperação, né? Então, desenvolviam atividades para recuperar os alunos que estavam com a média baixa. Então, faziam atividades, trabalhos, várias coisas para que o aluno recuperasse. Então, isso consta onde? Na lei. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Então, não é algo assim que né, o Estado, alguém está cobrando. Não. A LDB que nos direciona que nós devemos recuperar esse aluno. Por que nós devemos recuperar? Porque é um direito à educação. Então, a educação deve ser ofertada da melhor maneira possível. Ele tem que aprender. E a LDB nos direciona com o trabalho de nós professores, fazer com que ele recupere, proporcionar a ele. Se ele não conseguir, né, ele não, por exemplo, ele não fez atividade, não participou, né, várias coisas o professor pega no seu registro e escreve, o aluno não fez atividade, não entregou atividade, mas a nossa responsabilidade é de proporcionar, tá? Então, como diz aqui, ó, estabelecer estratégias de recuperação. Então, nós temos que fazer o máximo possível para que esse aluno recupere. Como acabamos de falar, várias atividades para que ele recupere esse conteúdo, né, o que foi trabalhado com ele, certo? Então, nós temos que ter em mente, vamos fazer uma avaliação, mas isso é para avaliar, não só para agora, para essa prova do PSS, é para que vocês saibam que a recuperação, nós, professores, temos que desenvolver sempre estratégias de recuperação, para que o aluno recupere,
tá? Então, não é algo assim fora, está de acordo com o artigo 13 da LDB, tá? Daí tem outros artigos, né? Ministrar os dias letivos e horas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação, desenvolvimento profissional e colaborar com as atividades da articulação da escola com a família e a comunidade. Então, esse artigo 13, ele vai dar a incumbência dos professores. O que os professores devem fazer, tá? No artigo 12, ele fala do que o estabelecimento de ensino deve proporcionar. Tá? E também no artigo 12, nós só vamos ver aqui só esse inciso, o 5º, que é prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Tá? Então, no artigo 12 da LDB vai falar dos estabelecimentos de ensino, que eles devem recuperar, que os alunos têm menor rendimento, e no 13 vai falar dos professores, ó, os docentes, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Tá? Então, se o Estado nos oferece programas para você desenvolver, sim, está de acordo com a lei. Ele está ainda nos auxiliando nesse processo, para que todas as escolas desenvolvam, mas isso já era incumbência que estava lá desde 1996 na LDB, que nos direcionava a desenvolver várias estratégias de recuperação do aluno. Hoje nós terminamos, então, os aspectos da avaliação. Nós verificamos a avaliação somativa, formativa e diagnóstica, as funções, os instrumentos, os critérios da avaliação, e um pouquinho sobre os artigos da LDB que direcionam a recuperação desses alunos. Boa noite, até